Dois jovens estudantes que compartilham a paixão por filmes e aproveitam as férias de verão para visitar alguns dos seus lugares favoritos nos seus filmes favoritos. Mas e se algum deles confessa o seu amor pelo outro? É possível manter as coisas como elas estão? Eu finalmente tenho em mãos o meu exemplar de Sempre é Verão com Você, a edição brasileira de Kimi wa Natsu no Naka, um mangá maravilhoso. Esse mangá é da Furuya Nagisa, ele foi publicado na revista Gatu entre os anos de 2016 e 2017, e também foi em 2017 que ele recebeu um volume compilado como esse que a gente tem no Brasil aqui, onde juntava todos os seus 5 capítulos, e a obra também possui uma sequência direta chamada Kimi to Natsu no Naka, onde a gente encontra os mesmos protagonistas, só que agora em um ambiente em versões mais maduras. Durante o Anime Friends de 2022, a editora New Pop anunciou a publicação de Kimi wa Natsu no Naka aqui no Brasil, né, que vinha a ser chamado Sempre Verão com Você, e ele finalmente foi publicado. Eu agora tenho a minha versão aqui. A edição brasileira tá bem bonita, bem trabalhada, é um exemplar simples, não tem sobrecapa, o texto tá legal, então eu gostei bastante dessa edição. E agora eu fico torcendo para eles lançarem a sequência aqui também, porque essa obra é maravilhosa. Inclusive, se você não tava sabendo dessa edição brasileira, ou se você assistiu o vídeo e tiver interessado em comprar a obra, eu vou deixar aqui na caixa de descrição um link para você comprar ela pela Amazon. Comprando por esse link, você me ajuda com uma pequena comissão e não pagar nada mais por isso. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse mangá maravilhoso que quem não conhece precisa conhecer, mas antes da gente começar eu quero te pedir para deixar o like no vídeo porque ajuda bastante o canal. Se você não é por aqui, se inscreve, ativa as notificações e já me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou @Gutonu no Twitter, no Instagram, no TikTok, e eu tento produzir um pouco de conteúdo por lá também. E agora assiste o vídeo que eu vou te contar um pouquinho sobre essa história e o que eu acho desse mangá. A história é protagonizada por dois estudantes que a princípio não parecem ter nada em comum. O Chiharu Sae, que é bonito, popular com as mulheres e tem ótimas notas. O Wataru Toda, ele tem uma aparência totalmente comum, não é nada popular e as notas dele são bem ruins. Os dois meninos nem ao mesmo são da mesma turma, mas uma paixão em comum entre eles vai acabar fazendo com que eles se aproximem. Os dois são apaixonados por filmes e adoram falar sobre isso. O Chiharu e o Wataru passam a se encontrar regularmente para ir ao cinema e conversar sobre os filmes, e os dois ficam muito empolgados sempre que esse assunto começa. Então a amizade deles tem uma grande reviravolta quando o Chiharu acaba confessando que tá apaixonado pelo Wataru. O Wataru, ele tenta manter o relacionamento entre eles o mais natural possível, tenta manter as coisas totalmente como elas estavam antes, e o Chiharu, ele já fica contente só do amigo ter escutado a confissão dele, ter escutado os sentimentos dele abertamente e tá fazendo o possível para manter o relacionamento deles como era antes. O Chiharu, ele já tá contente mesmo que o Wataru não pense a fundo sobre esses sentimentos, e ele tá feliz com isso, tá convivendo bem com isso. A questão é que por mais que o Wataru esteja tentando e se esforçando muito para isso, não é tão simples manter as coisas como estavam antes e evitar pensar sobre esse tipo de coisa constantemente sempre que ele encontra com o Chiharu. Então, enquanto os dois fazem uma espécie de peregrinação por alguns lugares de uns filmes que eles já viram, né, onde cenas foram gravadas e eles queriam visitar durante as férias de verão, os dois precisam lidar com essas novas cores da sua amizade. O Wataru, ele não consegue deixar de pensar profundamente, mesmo que ele não exponha isso em palavras, sobre os sentimentos do Chiharu, enquanto o Chiharu, ele não consegue deixar de dizer abertamente sobre tudo que ele ama e que ele vê no amigo. Durante toda a história, o Wataru, ele vai passar a pensar sobre a maneira como ele enxerga os próprios sentimentos agora depois que o Chiharu fez essa confissão. Ele já sabe a resposta sobre isso em um determinado momento, ali no meio da história. Antes disso, ele já tem certeza sobre esses sentimentos estranhos que ele tá tendo em relação a isso, só que ele não consegue lidar com isso direito enquanto ele não tiver certeza que o Chiharu tá sendo claro e falando abertamente sobre a maneira como ele se sente, além de estar apaixonado. A história fica ainda mais dramática nos capítulos finais, quando a gente tem a revelação de um passado do Chiharu
Wataru que acaba afirmando ainda mais pra gente sobre esse amor incontestável que ele tem pelo Wataru. Então, enquanto um dos meninos tenta afastar todos os sentimentos, o outro, ele tá aprendendo a lidar com sentimentos que ele nunca teve antes. Gostar de alguém não é algo que tu possa controlar, mas é algo que tu precisa entender e com que tu precisa lidar. Agora que vocês já sabem do que se trata o mangá, eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre ele e ver se eu te convenço a ler essa obra maravilhosa. O traço da autora é bonito, os personagens são bem expressivos e isso ajuda bastante na construção da narrativa. O Chiharu tem um ar melancólico, porém muito lindo. O Wataru tem a proposta de uma aparência muito mais simples, mas é um personagem muito expressivo e isso ajuda bastante a construir a narrativa da história, porque basicamente toda a perspectiva que a gente tem ao longo da narrativa, salvo poucos momentos, é basicamente através dos olhos do Wataru, através dos sentimentos e pensamentos dele. A narrativa é simples, os textos são fáceis e os diálogos são poucos complexos, e isso tudo é muito bom porque o mangá, ele parece querer que a gente mergulhe intensamente nos sentimentos que os personagens estão sentindo enquanto a história acontece. E eu acho que é por isso que a declaração acontece tão cedo, porque a proposta da história não é realmente sobre a declaração, mas sim para te aprender a lidar com esses sentimentos e também a perspectiva de como alguns sentimentos podem mudar a partir do momento em que a gente entende como uma outra pessoa te vê ou quando tu entende que uma pessoa é apaixonada por ti. Verão é uma palavra-chave que aparece o tempo inteiro nessa história. É a estação que reflete e que traz pra gente toda a proposta narrativa dela. Tudo acontece no verão, um filme que acontece no verão aparece, é mencionado o tempo inteiro. Além de tudo, existem algumas figuras de linguagem, metáforas que estão relacionadas a isso. A proposta de que os sentimentos deles começaram assim como o verão, né? Que os sentimentos deles estão à flor da pele, assim como aquele calor que te acompanha durante toda a estação. Como de repente um temporal pode acabar com todos os teus planos, mas tu precisa saber como lidar com isso. E que mesmo quando ele chega ao fim, a gente sabe que em algum momento ele vai voltar e possivelmente muito mais intenso. Visualmente, o verão também compõe o mangá, as cenas acontecem fora da escola, durante as férias de verão. O mar, os painéis cheios de um céu limpo, em ambientes ao ar livre. Painéis completos com personagens que estão aproveitando cada momento, se divertindo, né? Aproveitando aquela estação da qual eles não querem perder nenhum momento, na qual eles têm que aproveitar sem perder tempo. Não levanta nenhuma questão polêmica em nenhum momento, os personagens eles naturalizam muitos sentimentos que existem entre eles, indiferente ao gênero. O conflito definitivamente não é esse, não é a orientação sexual deles, é sobre o surgimento desses sentimentos e como saber e aprender, né, saber como lidar com eles e como externalizar o que eles estão sentindo. Não é um mangá tenso em momento algum, o desenvolvimento é suave e o conflito é bobo sobre sentimentos que estão surgindo, que eles precisam aprender a lidar lentamente. E honestamente, eu acho que o progresso devagar da história e dos personagens é justamente o que te prende nessa leitura. Eles já sabem que existem sentimentos ali, mas o Wataru ainda não entende exatamente que tipo de sentimento ele tá tendo nesse momento, e o Chiharu ele ainda não consegue externalizar direito como ele se sente em relação ao Wataru, além de dizer que ele gosta do rapaz. Ele não sabe falar ainda abertamente sobre como ele quer poder estar perto do rapaz, sobre como ele quer passar o tempo com ele, quer tocar ele, porque para preservar as boas lembranças entre eles, o Chiharu ele prefere dizer a ideia de que para ele é o bastante se o Wataru ouvir os sentimentos dele, ouvir a declaração e entender isso. Eles são honestamente adolescentes, as diversões, as inseguranças e até mesmo a briga quando eles não conseguem lidar direito com as coisas que eles estão sentindo, mais uma vez mostrando pra gente como esses sentimentos estão à flor da pele, como esse calor intenso do verão. Eles são jovens aprendendo a lidar com isso tudo, então uma briga, né, um soco e um pouco de choro, algumas lágrimas, são parte importante de poder lidar com isso. Acho que de tudo que o mangá propõe, justamente a parte de como o Chiharu parece querer transformar tudo em lembranças, as pessoas em lembranças, para poder preservar o que existiu de bom entre elas, é a minha parte favorita.
Transformar em lembranças a pessoa e o momento quando naquele verão na infância dele, a vida dele mudou drasticamente para melhor graças a um jovem que ajudou ele, e sobre esse verão onde finalmente ele conseguiu se declarar para o Wataru. Vale mencionar que a obra não tem nenhum tipo de cena porn e a atmosfera ela não é lá muito sexy. É realmente um romance bobo, adolescente, e eu acho que é justamente isso que te segura na história, porque a maneira como ele é construído aqui é bem divertido, interessante e envolvente. Foi uma leitura tão gostosa e divertida como eu lembrava da primeira vez que eu li Kimi wa Natsu no Naka, ou agora Sempre é Verão com Você. É muito divertido de observar o Wataru entendendo que tipo de sentimentos ele tá começando a enxergar, mas não sabendo lidar com isso. Não sabendo lidar com a confissão do amigo, mas tentando naturalizar aquilo. É uma história muito gostosa sobre esse processo de autoconhecimento e de envolvimento amoroso que muitos jovens acabam vivendo no início da adolescência. É um mangá muito bom em tudo que ele faz e eu acho que ele se torna uma das minhas leituras favoritas justamente porque em um desenvolvimento lento de um romance bobo adolescente ele consegue me prender do começo ao fim, e vale mencionar que esse não é nem necessariamente o meu tipo de história favorita, mas esse aqui é simplesmente maravilhoso. Desde a primeira vez que eu li ele lá, acho que foi em 2018 ou talvez 19, eu sou completamente apaixonado por esse mangá. Se você já leu Sempre é Verão com Você, ou Kimi wa Natsu no Naka, deixa aí nos comentários o que você acha dessa obra. Se você não leu, vale aqui uma menção, uma dica, porque ele é simplesmente maravilhoso, e mesmo que esse tipo de romance adolescente meio bobo não faça necessariamente o seu tipo favorito de mangá, eu acho que esse é um mangá que vale muito a pena você dar uma chance. Na caixa de descrição tem um link para você comprar a edição brasileira do mangá aqui no Brasil, é um link da Amazon, você não paga nada mais por isso e ainda me ajuda com uma pequena comissão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!